Queridos, abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, no capítulo 5. Eu quero falar hoje sobre amadurecimento. Eu li algo na internet que eu recebi que eu achei muito pertinente. E por essa pertinência, Deus tocou assim no meu coração, e eu quero que você seja abençoado, porque eu fui muito abençoado com essa palavra que eu recebi. Então, está em Hebreus, no capítulo 5, a partir do verso 11. Quem achou, diga amém. Vai nos dizer assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque diz aqui o texto, vocês se tornaram lentos para aprender, embora a essa altura já devessem ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido, diz aqui. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o... Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que a Tua palavra nos ilumine a tal ponto de sairmos daqui profundamente edificados, abençoados, porque em Ti reconhecemos a todas as bênçãos que precisamos. E é no nome de Jesus que Te louvamos e Te bendizemos. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Amados, todos nós temos limites. Não estou falando nada novo para você, eu sei. Todos nós temos limites. E agora quero falar dos limites de amadurecimento. Até o nosso amadurecimento tem limites. Você já comprou banana verde? Quantos já compraram banana verde? Aí você diz assim, ela vai levar uma eternidade para amadurecer. Não. Você pega ali o cacho da banana verde, você pega um jornal, olha aí a dica. Você enrola, você não precisa nem botar no forno. Se você quiser mais rápido, você pode botar no forno, obviamente, o forno desligado, e deixa ali, no máximo 2 dias, essa banana já está prontinha, legal para você consumir. Mas tem um detalhe, né? Eu sou fã de banana. Mas o amadurecimento da banana, a partir do momento que ela amadureceu, ela tem que ser consumida. Estou certo? Estou certo? Isto, banana e qualquer outra fruta, ela chegou naquele ponto de amadurecimento, ela não tem outro jeito. Tem que ser consumido. Senão, o que acontece? Estraga. E eu estava ouvindo isso e veio ao meu coração esta palavra sobre frutos amadurecidos, mas tão amadurecidos que chega a estragar.
o amadurecimento, o que é amadurecimento para um, melhor dizendo, pode ser um problema para outro. Você imagina um casal. Um é maduro e o outro é imaturo. Né? E o que a gente mais vê são níveis de amadurecimento bem diferentes. Casais que não conseguem chegar a um denominador comum porque ambos andam na contramão do amadurecimento. E esse amadurecimento no que tange ao casamento, ele traz equidade e equilíbrio para tudo que vamos fazer. E muitas vezes, amados, isso se torna, como eu disse, um problema, porque é muito difícil você lidar com uma pessoa imatura. Eu fico imaginando Jesus. Se você lê o Evangelho de João, você vai ver que Jesus falava uma coisa e a galera entendia outra totalmente diferente. No capítulo 14, então, é fantástico quando Deus conversa ali, ele vai falando com os seus discípulos, e ele começa a dizer, olha, eu vou para o Pai e tal, aquela coisa toda, aí chega Filipe e diz, mas, Senhor, então mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus olha, Filipe, peraí, cara, tu está andando comigo e ainda não entendeu que quem vê a mim, vê o Pai? E ele encarou essas imaturidades com o próprio Tomé, que andou, que viu os milagres e aquela coisa toda, e quando Jesus então aparece para os discípulos, ele não presente, e os discípulos falam que ele apareceu, e ele, não, de jeito nenhum eu vou acreditar se eu não tocar na sua mão e no seu lado. Aí Jesus aparece a segunda vez, com a primeira pessoa que ele procura? Tomé. Tomé, vem cá, cara. Ele, vem cá, rapaz. Olha aqui a minha mão. Olha aqui o meu lado. Tomé, eu chamei você para ser meu discípulo, não para que você seja um discípulo incrédulo, mas um discípulo crente. E ele diz, Tomé, e melhor, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Diga glória a Deus. Eu não tive a oportunidade de tocar nas mãos do Mestre, muito menos do seu lado, mas eu creio que ele foi cravado na cruz por mim e foi machucado com aquela lança por mim. Glória a Deus. E obviamente por você também. Mas, amados, até a nossa fé, ela precisa ser madura. Porque a falta de amadurecimento leva você a ser uma pessoa inconstante. Essa é uma marca de quem não tem amadurecimento. E olha que Deus colocou no meu coração, quando nós exigimos o amadurecimento de alguém, nós temos que prestar atenção nos limites que cada pessoa tem, pois senão nós vamos sobrecarregar demais, tendo como parâmetro o nosso amadurecimento. Isto é, eu não posso basear o meu amadurecimento com o seu. O amadurecimento que eu atingi, de repente você não vai atingir. E olha o que eu descobri. Você pode abrir, sem desmarcar aí, Hebreus, Romanos, no capítulo 12. Nós vamos depois ler bastante o livro de Romanos, que ele fala, o apóstolo Paulo fala muito sobre isso aqui. Romanos, no capítulo 8. Perdão, eu falei 8? 12. Eu vou pedir que você, por favor, leia o verso 3 de Romanos 12. Todos juntos, o que diz aí? Por isso, pela graça que
de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Eu tenho uma medida de fé para ser usado na pregação em qualquer área da vida espiritual. Qual a sua medida de fé? É diferente da minha, no que tange essa questão. Tem pessoas, eu estava conversando isso, que o amadurecimento dela vai ser aquele amadurecimento bem no limite, que se passar daquilo já estraga logo. Então, é aquela coisa bem a conta-gota. E ele está dizendo aqui que nós não devemos saber mais do que nos convém. Quem me entende? Há pessoas que são vocacionadas para fazer faculdades teológicas, filosóficas. Tem um amigo meu lá do Parque São José, você vê um lugar tão simples, lá de Belford Roxo, um lugar que você olha assim, você não dá nada, mas ele agora está se tornando um psicólogo. Eu falei, Márcio, o nome dele, pastor Márcio lá. Falei, Márcio, tu é um cara... Falei, eu vou até fazer uma consulta contigo. Ele riu para mim. Agora, se você falar assim, pastor, faz uma faculdade de filosofia, faz uma faculdade de psicologia, você acabou de me matar. Faz uma faculdade de química, de matemática, pronto. Já passou do meu limite. Então, amados, eu tenho que saber quais são os meus limites. Você sabe os seus limites? Quem me ouviu, você sabe? Se não sabe, precisa saber. Porque todos nós temos limites. E o apóstolo Paulo diz, não procure saber mais do que lhe convém. Ele está falando, vá até aonde der. Isso no campo secular, tanto no campo espiritual. Você me entende? Diga glória a Deus. Amados, eu não sei porquê, mas o seu glória a Deus está meio mascado hoje. Por quê? Deus chama pessoas que mesmo limitadas, ouça, não é porque você tem limites que Deus vai deixar de te usar. Deus chama pessoas que mesmo limitadas, mesmo naquele limite do amadurecimento, tendo você limites ou não, mas Deus acredita que pode te capacitar mesmo no meio da sua limitação. Diga assim, Deus pode me capacitar, mesmo eu cheio de limitações. Você pode falar isso para a pessoa que está perto de você? Deus pode te capacitar, mesmo que você seja uma pessoa cheia de limitações. Porque Deus não está procurando capacitados. Ele está procurando pessoas que se deixam ser capacitadas por Ele. Quem me entende? Os textos que leremos vão nos ensinar isso. Agora, aqui em Romanos, 14. Olha o que vai dizer. Pense nesse tema, amadurecimento. Amadurecimento de quê? Da vida cristã e, obviamente, também da fé. Você pode ler o verso 1 de Romanos 14, o que diz? Você pode ler de novo? O que Paulo estava nos ensinando aqui, rapaz? Moça. Independente do seu grau de fé, você é meu irmão. Independente do seu grau de maturidade, você é o meu irmão.
Talvez se eu conversar com você sobre alguns assuntos, eu volto e meia, e o pastor falou isso de manhã e é verdade. Tem assuntos que o pastor Vanderlei tem como verdade, convicção, que para mim não é. Mas nem isso nos torna menos ou mais irmãos. Quem me entende? O apóstolo Paulo está nos ensinando aqui a vivermos bem, mesmo com as nossas diferenças. Porque tudo tem que subjugar, tem que se confluir em Cristo. Olha o que ele vai dizer no verso 2. Você pode ler para mim também? Um crê, vamos lá? Não, vamos lá, todos juntos, gente. Verso 2 de 14 de Romanos, o que diz? Um crê. Os veganos aí, veganos, eu amo vocês! Mas também amo aqueles que gostam de uma churrascaria. Gostou, né? Que bom que você gostou. Por quê, amados? Porque é o entendimento da pessoa. Isso aqui é fantástico, amado. Agora, vamos ler o verso 3. Olha aí o que diz. Isso. Ele está dizendo o quê? Tanto um quanto o outro, Deus é Deus deles. Quem me entende? Eu vou falar isso para alguns como pastor. Quem é amilenista, quem é pós-milenista, quem é antimilenista, quem é pré do pós do antes, Deus o aceitou se Jesus é o Senhor da sua vida. Quem me entende? Porque cada um tem um entendimento. Às vezes é muito difícil. E vamos lá. Verso 4, o que vai dizer? Nem todos estão lendo. Cara, isso aqui é muito forte. Por isso você tem que ler de novo. Vamos lá, verso 4. É para o seu Senhor que ele está de pé, ou deixa que Deus faça o juízo destas coisas. Uns gostam de prosperidade, outros gostam de reteté, outros gostam de... Para Deus fazem. Eu não vou me meter nisto. Alguém quer se meter nisso? Nem ouso. Para Deus eles estão de pé. Para Deus eles caem. Para Deus eles são fracos. Para Deus eles são fortes. Vocês estão entendendo? Você só pode falar o que eu estou falando se você tiver o mínimo de maturidade. O mínimo. Vamos lá. Muito legal esse texto. Verso 5, que diz... Merece que a gente lê de novo. Vamos lá?
a... Sim. Qual o dia mais sagrado de segunda a domingo? Todos os dias, não é verdade? Mas há quem ache o sábado, há quem ache que é o domingo, há quem ache que é a terça-feira, há quem ache que é o dia da sua folga. Ah, esse dia é o dia sagrado. Mas diz aqui, tanto um quanto o outro o faz para o Senhor. Verso 6, mas nenhum bonito, que diz? Isso. Verso 7. Verso 8. Aleluia. E se morremos, assim, quem diz glória a Deus? Você entendeu agora? A nova vida não é uma bênção? Mas tem outros que não acham a nova vida uma bênção. Eu me lembro que na ocasião que o bispo Roberto vivo era, chamavam a nova vida de igreja católica disfarçada, chamavam a nova vida de porta larga, e não tem nada de verdade nisso. Nada, zero, nunca teve. A nova vida sempre teve o seu estilo, mas por quê? Considerações erradas. E amados, você só pode entender isto desta forma que o apóstolo está dizendo aqui, pelo Espírito Santo, se você for uma pessoa amadurecida. A ideia do amadurecimento, amados, é pensarmos em um fruto pronto para ser consumido. Não é algo que depois, aquela pessoa que fica, depois. Não. A pessoa madura, ela está pronta. Porque quando Jesus voltar, você não tem como dizer, Jesus volta depois. Não tem como. A outra ideia também do amadurecimento é estarmos preparados para opiniões contrárias. Diga, opiniões contrárias. Você conhece alguém que tem opinião contrária à sua? Que às vezes você tem que conviver com ele, com ela. Quando você é amadurecido, e amados, se é uma coisa que você precisa aprender, é que nem todos vão pensar igual a você, assim como eu sei que ninguém pensa igual a mim. A gente só pode pensar uma coisa no que tange a Cristo. O restante, pastor, não concordo e tal, aquela coisa toda. Mas como disse no começo desta palavra, todos nós temos limites e esses limites precisam ser respeitados. E se você não conhecer os seus limites, você sabia que eu tenho limites? Você tem limites? Volto a perguntar, você conhece os seus limites? Se você não conhece os seus limites, eu te convido a conhecê-los. Porque senão você vai acabar cada vez mais, com grandes e terríveis dificuldades. A ideia desta mensagem, amados e amadas, é te mostrar também que o fruto não pode ficar muito tempo maduro, sem consumo.
Você que é amadurecido, você tem que ser uma pessoa pronta para abençoar. O fruto amadurecido é sinônimo de fruto consumido. Quantos se lembram daquele samba antigo, bem antigo, que tem a seguinte letra: laranja madura, na beira da estrada, tá bichada Zé, ou tem marimbondo no pé? Quantos se lembram desse samba? Ninguém? Só o meu antigo ali. Então nós somos, laranja madura na beira da estrada, está bichada ou tem marimbondo no pé. Por quê? Eu me lembro quando eu servi ali na Vila Militar, na época que ali tinha muita mangueira, e na época das mangas, aquilo ali, meu irmão, só ouvia assim, o pessoal jogando pedra na mangueira, porque a fruta madura, ela atrai. E quando ela cai no chão, ela já cai, né, se pocando toda, assim. Então, quando você vê uma fruta madura e ela está lá, tem algum problema. Porque o lugar da fruta madura não é no pé. Quem concorda comigo? O lugar da fruta madura é pronta para ser consumida. Por isso que eu estou falando a vocês, amados, sobre o amadurecimento. O amadurecimento nos coloca prontos para fazermos algo de útil no reino de Deus. Um fruto maduro, sem uso, dá problemas. Problemas diversos. Se não for usado também no tempo certo. O Pai nos chamou, e termino aqui, nós vamos ler aqui um outro texto, para atingirmos a maturidade. Quem entende? Maturidade espiritual. Porém, essa maturidade, ela tem que nos tornar úteis para a glória dele. Agora você vai virar, olha o que diz o apóstolo Paulo. Interessante. Ele fala o tempo todo aqui nesse final de Romanos, Romanos 15. No primeiro verso, o que vai nos dizer aí? Você pode ler para mim? Opa, por favor, leia de novo esse verso que diz: nós em outras palavras, nós que já somos experientes, maduros, prontos para receber as rebordosas. Às vezes você fica assim, pastor Vanderlei, fala do pastor Timóteo. Rapaz, fique tranquilo com isso. Mas fique em paz. Que nenhuma brincadeira que o pastor Vanderlei faz comigo, ele faz sem a minha anuência ou permissão. Ele é livre. Porque ele sabe que ele está encontrando aqui uma pessoa madura. Entendeu? Então, não fique, pastor e tal. Não tome, deixa que eu entendo o pastor Vanderlei. Tá bom? Nós que somos amadurecidos, é o conselho do Espírito Santo, devemos, suportar. Você pode sublinhar essa palavra aí? Suportar. O que é suportar? Eu gosto muito dessa palavra porque ela fala de uma coluna, eu penso logo numa coluna suportando um peso. Né? Se nós estamos aqui nesse lugar é porque há colunas suportando vigas. E a Bíblia diz que quem é amadurecido suporta. E o apóstolo Paulo vai dizer
naquela lei do amor, 1 Coríntios 13, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo. Então, quando eu suporto, eu não estou sendo apenas maduro, mas eu estou amando. E ele diz aqui que nós devemos suportar as fraquezas dos fracos. Olha para a pessoa que está à sua direita e olha para a pessoa que está à sua esquerda. Não tem, não? Sabia que você pode estar do lado de uma pessoa fraquinha? Hein? Nem tanto, nem tanto. Mas o seu olhar para essa pessoa tem que ser um olhar de amor. Quem me entende? Suporte. Cristo suportou a cruz por nós, se lembra? E o verso 2, então, ele dá aqui um vazar. O que ele diz aí? Cada um de nós três. Os insultos daqueles 4. Isso. 5. 6. Aleluia. E no 7 ele volta de novo no assunto. O que ele diz? Oito. Nove. Como está escrito, por isso eu te louvarei, cantarei louvores, e também diz, o que diz? 11. E mais. E Isaías também diz, o que diz? O último, verso 13, o que diz? Aleluia. Glória a Deus. Você só pode ter paz e esperança se você for uma pessoa amadurecida. Se você ficar a vida toda dizendo, o mundo está contra mim. Fulano está contra mim. A igreja está contra mim. O vizinho. Seja lá quem for. Eu estava falando ontem no encontro de casais sobre aquilo que a gente declara. Nós declaramos aquilo que somos. Como é que você conhece uma pessoa madura? Quando ela conversa com você. Já viu aquela pessoa que só conversa abobrinha? Então, essa é essa pessoa. A pessoa amadurecida é aquela pessoa que sabe contornar as coisas.
E eu peço a Deus nesta noite que nos amadureça, mas não para que ficamos maduros a ponto de sermos jogados fora sem utilidade. Não. Maduros para podermos ser bênção no reino de Deus.